Nosso foco aqui é a sua aprovação. Aluno, aula 2. Fala, aluno, beleza? Aluno, seja bem-vindo aí à nossa segunda aula da semana, foco na aprovação. Aluno, o objetivo aqui é chegar no Enem voando. Então, bora lá convidar os amigos para chegando aí, para que a gente faça uma preparação show de bola para o dia do Enem. Nosso assunto hoje, soluções. E ó, não esquece, hein? O material da aula, a lista de exercício, primeiro link aqui embaixo, só pegar, clicar e se preparar demais para detonar no Enem. Estudo das soluções. Para começo de conversa, aluno, o que é uma solução? Não é um soluço alto. Solução, aluno, é uma mistura homogênea. Então entenda, toda vez que a gente fala de solução, a gente está falando de uma mistura, substâncias diferentes, dentro de um sistema que apresenta uma única fase. Então, solução, toda mistura homogênea. Para começo de conversa, existem soluções sólidas, misturas homogêneas sólidas, por exemplo, aí ligas metálicas. Quando a gente fala do ouro 18 quilates, a gente está falando de uma mistura sólida, 75% de ouro, 25% de prata. Isso aí é uma mistura homogênea sólida, uma solução sólida. A gente tem soluções líquidas, no caso aqui, a solução fisiológica, o soro fisiológico. Acho que tá tranquilo para todo mundo, né? Vem escrito lá, solução fisiológica. E a gente também tem as soluções gasosas. Aluno, toda mistura gasosa, toda mistura de gases vai ser um sistema homogêneo. Mas o mais famoso de todos aí é o ar atmosférico, onde a gente tem mistura de gases, no caso nitrogênio em maior quantidade e oxigênio em menor quantidade. Esses dois gases formam esse ar atmosférico e esse ar é uma mistura homogênea. Então é uma solução. Soluções sólidas, líquidas e gasosas, fique esperto, hein? Uma outra forma de classificar as soluções é chamá-las de iônicas ou moleculares. Por quê? Aluno, uma solução é uma mistura. Mistura de quê? De um soluto e de um solvente. Quem é soluto, quem é solvente? Soluto, quem está em menor quantidade. Solvente, quem está em maior quantidade. Se eu pego um copo com água e sal, eu jogo o sal na água, o sal tem menos sal, é pouquinho, então ele é o meu soluto. A água, maior quantidade, é o meu solvente. E é a partir do soluto que a gente vai classificar as soluções em iônicas ou moleculares. As soluções iônicas seriam aí aquelas soluções em que o meu soluto ele faz ligação iônica. Seja, por exemplo, um sal, seja uma base, ele tenha uma composição de cátions e ânions. Isso é uma solução iônica. Aluno, presta atenção, hein? Essas soluções iônicas também podem ser classificadas, podem ser chamadas de soluções eletrolíticas, soluções que conduzem corrente elétrica. E o outro tipo de solução são as soluções moleculares, aonde a gente tem uma solução em que o soluto não vai formar cátions nem ânions. Cuidado, aluno! Quando você joga um ácido em água, o ácido em si, o H2SO4, por exemplo, ele é uma molécula. Só que quando ele cai na água, ele ioniza, formando H+, e o SO4-2. Ele forma cátion e ânion. Ele forma íon. Então lá a gente vai ter uma solução que conduz corrente elétrica, uma solução eletrolítica. Então toma muito cuidado com isso aí. Soluções eletrolíticas são soluções que conduzem corrente elétrica.
As soluções iônicas são soluções eletrolíticas. Se eu jogasse o açúcar em água, ele não vai ionizar, ele não vai dissociar, ele só vai dissolver. Não vai formar cátion, não vai formar ânion, então eu tenho só uma solução molecular. Uma outra forma de classificar as soluções é levar em consideração o coeficiente de solubilidade. Tá, mas o que é isso? O coeficiente de solubilidade, aluno, é o seguinte, é a quantidade de soluto que eu consigo dissolver em uma dada quantidade de solvente a uma temperatura. Então, isso é o coeficiente de solubilidade. Vou te dar um exemplo. Se você pegar e vai fazer um achocolatado, pegou lá um copo com leite, você vai e joga açúcar. Joga mais açúcar. Joga mais açúcar. E joga mais açúcar. Ô aluno, peraí. O açúcar que você colocou ali naquele copo com leite vai ser totalmente dissolvido? Não. Então quer dizer que você jogou mais açúcar que o sistema poderia dissolver. Então você jogou mais açúcar que o coeficiente de solubilidade determina para aquela quantidade e temperatura. Seria basicamente assim: quanto de leite eu tenho? Qual a temperatura desse leite? Beleza. Se eu sei que para cada 100 ml de leite eu consigo dissolver X de açúcar, para esse volume aqui, regrinha de 3, para eu descobrir quanto de açúcar eu tenho que colocar. Então, o coeficiente de solubilidade, ele te dá exatamente essa informação, o quanto que vai caber ali de soluto. E aí, a partir do coeficiente de solubilidade, você pode classificar as soluções em insaturada, saturada e saturada com corpo de fundo. O exemplo que eu gosto de dar aqui é bem simples para ficar claro. Lembra quando você queria achocolatado, que você era pequenininho? E aí sempre tinha alguém para chegar e falar assim: chocolate está muito preto, está muito escuro, tem chocolate demais aí. Tudo bem? Normalmente, sua mãe fazia esse trabalho, sempre brigava. Se acordava e ia lá fazer seu achocolatado, pouquinho de leite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheres de achocolatado, misturava, jogava açúcar, misturava, e aí a pessoa de longe olhava a cor do copo e te falava: ô, tem muito chocolate. Aí, aluno, que vem o problema. Quando era sua mãe que ia fazer o chocolate, o achocolatado, ele vinha branco. Vinha branco, sem gosto, aquele gosto de leite sofrido, né? Aquela coisa horrível. É isso aí, aluno. A sua mãe, ao fazer o achocolatado, ela colocava menos chocolate do que o sistema permitia. O seu achocolatado, ele tinha muito mais chocolate do que o sistema permitia. Qual que seria o correto? Os dois sentarem e chegar no coeficiente de solubilidade, no limite. Então, são estas 3 soluções que eu quero que você entenda. A da sua mãe era insaturada, tinha bem menos soluto que o sistema comportava. A sua era saturada com corpo de fundo. Ou você não vai lembrar que você pegava a caneca, virava, abria a boca e deixava o chocolate pingar. Lembra disso? Aquilo ali era saturado, quer dizer que chegou no limite e o excesso foi para o fundo. Você colocou mais que deveria. O correto seria o limite. Por que saturado é o limite? Lembra, aluno? Nossa, estou saturado de fulano. Por que você está saturado de fulano? Porque você chegou no limite. Então lembra disso. Saturado é o limite. Insaturado, achocolatado de mamãe. Saturado com corpo de fundo, o seu, ó, pingando. Lembra disso? Beleza? Segura. E a supersaturada, aluno? Aqui é o seguinte, eu dissolvi mais do que eu poderia. Como que eu consigo isso? Eu aqueço, depois resfrio. Aluno, presta atenção, a supersaturada é um sistema instável. Qualquer coisinha, o que está em excesso vai para o fundo, precipita. Presta atenção e se liga nisso. Então, aluno, essa é a nossa primeira parte aí, classificação de soluções.
Nossa segunda parte, agora entra a parte de cálculo. E aí é treino, aluno. Tem que pegar a lista que tá aqui no link, aqui embaixo. Primeiro link aí, uma lista só com questões do Enem para você poder treinar. O que nós chamamos de concentração da solução, que nada mais é a relação entre, né, o soluto e o solvente. Quantos gramas de soluto tem ali naquele solvente? Quantos mols de soluto tem ali naquele solvente? Isso é concentração. A concentração nada mais é que uma relação entre quanto de soluto eu tenho para aquela quantidade de solvente. Nesse caso, ao falar de concentração, a gente tem que lembrar da concentração percentual. Essa, aluno, está normalmente nas latinhas de bebidas alcoólicas. A gente tem lá o percentual em volume. 5% em volume. Significa que são 5 ml de soluto para cada 100 ml de solução. Então, uma bebida alcoólica que tenha 5% em volume, ela tem 5 ml, porque é volume, 5 ml de soluto para cada 100 ml da solução. Sendo que concentração é sempre a relação soluto-solução. Soluto-solução. Tudo bem até aí? De boa? Concentração em volume. O vinho, por exemplo, 11%. Então são 11 ml de álcool para cada 100 ml da bebida. Quando você fala do percentual em massa, a única coisa que muda é que agora é em grama. Quando você fala percentual em volume, é ml para cada 100 ml. Quando você fala do percentual em massa, é grama para cada 100 gramas. Muito cuidado com esse tipo de concentração, tá? Pode aparecer para você no Enem aí. Um outro tipo de concentração é a concentração em massa, que significa quantos gramas de soluto você tem para cada 1 litro de solução. Serve muito para suco. Quando você vai comprar lá o pacotinho lá para fazer um suco, que você tem lá a quantidade do pacotinho e quantos litros ele faz. Se você pegar a quantidade do pacotinho e dividir pelo aquele volume em litros de água que você tem que pôr, você vai achar o quê? A concentração em gramas por litro. Então, ó, é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Isso vai te dar a concentração. Quantos gramas para cada litro de solução? Já a concentração molar, aí não está falando mais da massa em grama. Está falando do número de mols lá naquele volume. Então, a concentração molar é número de mols por volume. O que o Enem costuma pedir muito, aluno, é essa conversão. Ele te dá mol por litro, quer que transforme em grama por litro. Ele te dá grama por litro, quer que você transforme em mol por litro. É só você lembrar que o número de mol é a massa dada sobre a massa molar. E aí, cuidado, por quê? A massa dada vai estar no problema. A massa molar é dada, porque no Enem não tem tabela periódica. Então, até porque se tivesse, você ia passar a prova do Enem inteira procurando a tabela, vendo a massa, voltando, indo e voltando, você ia perder um tempo absurdo. Então, ele vai te dar a massa lá no texto. E ele vai te dar a massa molar do cara. Se você pegar a massa lá do texto e dividir pela massa molar do cara, você vai encontrar o número de mols. Dividido pela solução, pimba, você achou a concentração molar. Ou faça o contrário, sem problema nenhum, fica a critério, regrinha de 3. Um mol pesa tanto, a massa que ele deu pesa X. Faça as relações sem nenhum problema. E uma outra concentração que o Enem cobra muito é o ppm, que é a parte por milhão. Nesse caso, é sempre a mesma coisa. Soluto-solução. Soluto-solução. A relação entre os dois. Só que nesse caso, ppm é por milhão. Então fique esperto, aluno. É sempre uma relação entre miligrama de soluto por quilo de solução ou grama de soluto por tonelada de solução. Isso é ppm. O ppm é uma relação entre miligrama de soluto para quilograma de solução ou grama de soluto para tonelada de solução. Nesse caso, já caiu no Enem uma questão falando sobre o diesel. Esse diesel S10 do posto. O S10 significa 10 ppm. São 10 ppm de enxofre
que tem naquele combustível. Significa, então, que para cada quilograma do diesel, a gente tem 10 miligramas de enxofre liberando para a atmosfera. Se eu queimar 1 quilograma do diesel, se eu queimo 1 tonelada do diesel, eu vou liberar para a atmosfera 10, são 10 ppm, então são 10 gramas de enxofre. Essas são as relações que você tem que ter. No finalzinho desse vídeo, vou deixar um vídeo aqui falando sobre mistura de soluções e diluição. Vale a pena assistir, vai ficar no final aqui. No Mais Aluno, a lista de exercício tá aqui embaixo, só clicar e pegar a lista. Chama a galera para participar, serão 5 aulas dos assuntos que mais caem no Enem. E aí, aluno, dúvida, sabe que é só deixar nos comentários. Aluno, grande beijo para vocês, fui, até a próxima aula.